A obra relata a dramática história de amor entre Seixas e Aurélia. Seixas era um pobre mancebo, que trabalhava como jornalista, vivia na pobreza, mas não abria mão do outro lado da sua vida, com o qual gastava todo o seu ordenado. As festas da sociedade. Aurélia também era uma pobre moça, mas que subira na vida após herdar a fortuna de seu avô fazendeiro. Era uma moça belíssima. Aurélia e Seixas iam se casar, mas esse casamento não ocorreu porque Seixas sabia que era pobre e sabia que não era o homem certo para Aurélia, apesar de amá-la. Esse relacionamento se desfez quando o pai de Adelaide de Amaral oferece um dote para que ele se casasse com sua filha, e ele aceita. Algum tempo depois de receber a herança, Aurélia decide que quer se casar e resolve comprar um. O escolhido, no entanto, era Seixas, que aceitara submeter-se ao casamento mesmo sem saber quem era a noiva, pois tinha necessidade do dote. Logo após o casamento, Aurélia deixa bem claro que Seixas era o marido comprado, e que o que estava se passando era o casamento de conveniência. Apesar dos dois de certa forma amarem-se, nenhum dos dois demonstrava. O casamento foi marcado por rotineira e seca. Seixas muitas vezes sentiu-se humilhado por Aurélia. 11 meses após o casamento, Seixas consegue o dinheiro de que precisar para desfazer o casamento. E isso que ele faz. No momento em que Seixas vai se despedir de Aurélia, já separados, Aurélia confessa que o ama de verdade e suplica pelo amor dele. Aurélia consegue provar esse amor e conquista Seixas, mesmo ele achando que a riqueza dela havia destruído o amor dos dois. O livro Senhora de José de Alencar é um ótimo romance com uma bela história de amor, vingança e superação. No momento em que Aurélia conta a Fernando depois do casamento que se casou apenas para vingar-se do que ele tinha feito no passado, foi surpreendente, já que no decorrer da primeira parte do livro, parecia que ela realmente gostava dele. Muitas dúvidas só se resolveram na segunda parte do livro, onde a história volta no tempo e explica tudo com mais detalhes. É uma leitura de linguagem formal, dificultando o entendimento da história. No nosso caso, por exemplo, foi preciso voltar e ler novamente algumas partes para poder entender bem do que estava se tratando a história.